Quando a gente fez a Masterclass em Brasília o ano passado, 2022, o Felipe Seabra, dono do Daybreak Studio, onde a gente fez a gravação do cantor e compositor Paulo Veríssimo, um trabalho muito bacana. Bom, o Felipe me perguntou se eu gostava de gravar a sala da bateria mono ou estéreo. Agora explica a diferença de sala mono. Eu particularmente gravo sala mono. Eu prefiro a abertura da bateria em cima com os overalls e com as viradas, né? E às vezes o hi-hat um pouquinho pro lado, né? Sabe aquela perspectiva de quem está assistindo, né? Né? A não ser que seja o Deep Purple, né? Porque aí o hi-hat fica do outro lado. Ele é canhoto. E ele me perguntou e eu não respondi na hora. Então me ocorreu fazer esse vídeo respondendo a ele e compartilhando com vocês a minha forma de ver isso também. Antes de pensar se o reverb vai ser mono ou estéreo, ou se a sala vai ser mono ou vai ser estéreo, a gente tem que entender qual é a função que a gente está imaginando para esse som e como ele vai se relacionar com os outros. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar um pouquinho sobre Gestalt, que é a ciência que estuda como a gente relaciona elementos diferentes e como a gente organiza eles. Isso é falado para as artes visuais, mas a gente pode aplicar isso aos sons também. A gente aplica muito isso no método arte do áudio. Eu vou dar primeiro um exemplo visual para vocês começarem a entrar um pouco na filosofia da Gestalt. Vamos assistir então um pedacinho aqui com um exemplo visual. Vamos analisar esses 3 pontos, por exemplo. Se a gente tiver 2 que estão mais perto, a gente vai entender que esse grupo aqui é parte de uma coisa só e o outro está separado. Mas se a gente acrescentar cor, a gente passa a entender o grupo como sendo outra coisa. Agora esses aqui estão juntos. E se a gente em cima disso ainda acrescentar algo como movimento, por exemplo, a gente agora entenderia que esses 2 da ponta estão juntos, apesar da gente ainda ter uma relação entre os 2 vermelhos por causa da cor. Bom, agora falando de som. Quando a gente tem sons simultâneos, a gente pode ter 3 situações. Ou os sons se somam para gerar um terceiro som resultante, ou eles estão dialogando, ou um serve de base para o outro, serve de apoio para que o outro seja protagonista. No caso do reverb, a gente pode pensar da seguinte forma. Quando a gente está numa sala e a gente ouve um instrumento tocando nessa sala, o som que a gente ouve é a mistura do som do instrumento com o som do ambiente onde a gente está, né? Então o som já chega para a gente sendo uma coisa só. A gente, na mixagem, a gente tem várias formas de construir e de mostrar essas relações. Por isso que é interessante fazer análise textural, fazer análise formal da peça, porque isso tudo nos mostra como a gente pode construir essas relações. Então, vamos falar agora sobre panorâmico. Quando a gente tem 2 elementos que estão vindo de uma mesma posição, a gente tende a entender eles como sendo parte de um mesmo grupo de coisas. Se eles forem muito parecidos, se forem, por exemplo, 2 instrumentos tocando em uníssono, a gente vai entender ali como se fosse um som resultante, diferente dos 2 sons originais, mas é um terceiro som novo provocado por essa soma. É o que acontece quando a gente está em uma sala, que a gente está ouvindo um instrumento e o som do instrumento chega misturado com a reverberação. A gente tem, no caso, uma imagem estéreo que a gente constrói nos alto-falantes, né? A gente ouve esse palco sonoro distribuído entre esse espaço dos alto-falantes. Se a gente tem uma fonte sonora pontual, como, por exemplo, uma bateria gravada com um microfone só, e um reverb que também vem de uma forma pontual, como se viesse de um ponto único, quer dizer, uma sala ou um reverb mono, a gente somar esse som do instrumento com o som do ambiente vai ser percebido como sendo uma coisa só. Isso vai afetar a noção de distância do instrumento. Então, seria isso. A gente está modificando a noção de distância. Claro que o tamanho do reverb dá noção também do tamanho da sala e tal, mas isso tudo já vem somado como parte daquele som de bateria. Se a gente tem uma bateria mono e um reverb estéreo, aí a relação já muda. A gente pode perceber a bateria no centro da imagem estéreo como um som mais seco dela. Isso vai depender de quanto esse reverb que a gente estiver usando vai ter de presença nas laterais e no centro. Eu escolhi aqui, no caso,
um reverb que tem pouca presença no centro para a gente ouvir. Reparem como o reverb soa como algo adicional à bateria. No caso, ele está servindo como apoio para o som do instrumento. Ou o contrário, aí depende de como a gente quiser construir essa relação. Mas ele não faz parte desse som mono, né? Ele é algo separado, ele serve como apoio para o som protagonista, ou ele é o protagonista e outro som serve como apoio. Mas eles não são mais parte da mesma coisa. E no caso que a gente falou de dois elementos que dialogam, como a gente poderia pensar isso com a bateria e com o reverb? Por exemplo, a gente pode fazer uma panoramização radical, reparem só. É como se a gente estivesse perto do instrumento, perto de uma parede, com tratamento acústico, absorvente, né? E com uma sala muito grande do outro lado. Então a gente está separando o instrumento e a sala. E essa sala pode dialogar ritmicamente ou harmonicamente, ou enfim, pode dialogar com outros elementos do arranjo também, né? Então, sobre a resposta, se eu for usar a gravação da sala para somar ao som da bateria, se eu prefiro que a sala seja gravada mono ou estéreo, depende das relações que eu quero construir com os outros elementos da mixagem. É isso aí, Arte no Áudio. Vem estudar música com música.